Olá, crianças, sejam bem-vindos à nossa aula de História hoje. Como estão vocês? Espero que estejam bem. Crianças, hoje nós vamos falar sobre as grandes navegações, sobre a expansão marítima que ocorreu principalmente na Europa no século XV. Crianças, esse movimento foi de extrema importância para o mundo inteiro, já que através dele nós tivemos o conhecimento de novos territórios ainda desconhecidos naquela época. Nós tivemos o crescimento em relação à cultura, a descoberta de novos alimentos, a descoberta até de povos que ainda eram desconhecidos na Europa nessa época. E para isso nós vamos precisar do nosso livro Viver Valores, na página 86. Vamos lá dar início à nossa aula de hoje. A expansão marítima. A expansão marítima foi um movimento que ocorreu na Europa a partir do século XV, quando certos países se lançaram na conquista dos mares. Conquistas e comércio. Turcos muçulmanos e europeus ocidentais disputavam o controle do comércio com o Extremo Oriente, enquanto os turcos, aliados dos italianos de Gênova e Veneza, completavam o domínio do Mediterrâneo Oriental com a conquista de Constantinopla em 1453. Os portugueses, antes de todos os outros conquistadores, decidiram encontrar uma rota alternativa, contornando o Império Turco e chegando diretamente à Índia e à China. Os navegadores imaginaram que, se contornassem a África, chegariam às Índias por mar. Muitos fatores motivaram a expansão marítima. Entre eles destacamos a busca de novas terras, já que os solos europeus estavam bastante esgotados, busca de metais preciosos, principalmente o ouro, busca por novas rotas comerciais, principalmente para as Índias, expansão da fé cristã, a conquista de novos adeptos para a Igreja Católica e busca de mercados para os artigos europeus. Bom, crianças, vamos lá analisar essa nossa primeira parte do texto. O que acontecia na Europa naquela época? O comércio era baseado principalmente nas especiarias e nos metais preciosos. Os navegadores europeus estavam buscando um novo caminho, uma nova maneira de chegar até as Índias, já que essa viagem era extremamente importante. Já das Índias vinham as especiarias, que eram produtos utilizados para fazer remédios, para condicionar os alimentos para que eles não estragassem, e também a expansão da religião católica e a busca por novos solos férteis, já que na Europa a atividade da agricultura estava prejudicada pelo intenso uso do solo. O solo da Europa estava muito desgastado, então precisavam encontrar novos locais para a prática da agricultura, ok? E os navegadores se lançavam ao mar em busca desses caminhos em viagens longas e perigosas, duravam até mesmo meses essas viagens, na tentativa de acumular essas fortunas, de encontrar esse novo caminho, de marcar seu nome na história. Isso também era um interesse, não foi citado aqui, mas os navegadores tinham essa questão pessoal de entrar para a história como sendo o navegador que encontrou um novo caminho ou conseguiu facilitar essa viagem que era tão difícil, tá bom? Vamos à página 87. Devido à necessidade de se criar essas novas rotas, foi preciso desenvolver outras embarcações e aperfeiçoar os instrumentos de navegação. Nós temos aqui a bússola, um instrumento usado para orientação, inventado pelos chineses e aperfeiçoado pelos portugueses. O astrolábio, um instrumento de orientação que só podia ser usado durante o dia, pois dependia da posição do sol. E um mapa, instrumento de navegação, usado como guia para cruzar os oceanos e alcançar as novas terras. Como vimos, também contribuiu para a expansão marítima a atração que as Índias exerciam na Europa, principalmente por causa das famosas especiarias, além de possuírem aplicações medicinais, ajudavam a preservar os alimentos, em especial a carne. Eram mercadorias que alcançavam altos preços na Europa. Então, crianças, aqui nós podemos observar alguns dos instrumentos utilizados durante as navegações, como a bússola, o astrolábio. Crianças, esses objetos eram extremamente importantes para a localização dos navegadores, já que ainda eram desconhecidas as tecnologias, ainda não haviam sido inventadas as tecnologias que hoje nós temos acesso. Hoje nós temos mapas que localizam com precisão alguns objetos na superfície terrestre.
Nessa época, os mapas costumavam apresentar as figuras mitológicas de monstros. Alguns mapas demonstravam o fim do mundo, já que naquela época ainda existiam pessoas que acreditavam que a Terra era plana. Enfim, não eram mapas precisos. Então, eles precisavam utilizar os objetos que dispunham, a ferramenta que tinham à disposição naquela época. Vamos observar aqui alguns exemplos no nosso slide. Temos a bússola, o astrolábio, nós temos um mapa bem rudimentar, um quadrante, temos o sextante e temos a balestilha. Crianças, todos esses objetos, de todos eles, os mais importantes eram a bússola e o astrolábio. A bússola, como o funcionamento dela é relativamente simples, ela sempre aponta para o norte magnético da Terra, era o instrumento mais preciso que se podia utilizar naquela época. Os navegadores precisavam de muita habilidade, de muita preparação, precisavam analisar todos esses instrumentos e tentar coletar as informações da maneira mais precisa possível, já que dependiam principalmente da força dos ventos para se locomover. Então, qualquer movimento na direção errada podia custar mais alguns meses de viagem. E quanto mais rápida essa viagem era, menos sofrida ela acabava sendo no final das contas, tá bom? Crianças, vamos fazer um exercício de imaginar como eram as grandes navegações naquele período. Já não existiam tecnologias como geladeira, não era possível ter acesso à água, água potável no caso, durante muito tempo, já que não é possível beber água do mar é salgada. Armazenamento de água era precário, nós tínhamos pouco alimento à disposição, já que não era possível conservar por longos períodos. Tudo isso dificultava o trajeto dos navegadores. Então, era necessário ter a maior paciência e a maior perfeição possível durante as navegações. Nada podia dar errado durante esse planejamento para que pudesse alcançar o destino. E o trabalho desses navegadores era muito importante, já que sem essas especiarias lá na Europa, seria impossível para eles também armazenar seus alimentos, produzir remédios. Já não era possível viver sem essas especiarias. Então, os navegadores eram homens muito corajosos que se dedicaram muito na melhoria das condições de vida das pessoas que habitavam na Europa, independente do motivo pelo qual se lançavam aos mares, se era pela fama, se era pelo dinheiro ou se era atrás de novos territórios. Mas todos eles tiveram uma importância muito grande nesse período histórico, ok? Vamos agora para a página 88, ver algumas das especiarias, crianças. Eu tenho aqui algumas imagens também, mas vamos observar primeiro na página 88. O cravo, nativo das Ilhas Molucas, o cravo era uma das mais desejadas especiarias e uma das mais caras também. 1 quilo de cravo equivalia a 7 gramas de ouro. Era utilizado no tratamento de cáries e úlceras e era aceito como pagamento de impostos em toda a Europa Ocidental. A pimenta, a rainha dos temperos, a pimenta era conhecida e usada na Ásia desde 2000 anos antes de Cristo. 1 quintal, 60 quilos do grão, valia 52 gramas de ouro. A pimenta servia como condimento para a conservação da carne, que muitas vezes chegava podre à mesa. Era também usada para combater envenenamentos e problemas estomacais. Noz moscada, originária das Ilhas Banda, a noz moscada é a semente de uma árvore tropical. 1 quilo de seu pó valia mais de 10 gramas de ouro. A casca dessa semente é chamada de macis e também era muito valorizada no comércio. E a canela, casca da árvore do mesmo nome, nativa do Ceilão. A canela já era usada por fenícios, gregos e romanos. 1 quilo valia 10 gramas de ouro. Era usada como remédio para os pulmões e como adoçante nos vinhos licorosos, chegou a valer mais do que o ouro. Então, crianças, observem as utilizações dessas especiarias no nosso cotidiano. Imaginem naquela época você não conseguir ter acesso a um alimento pela falta de condições de armazenamento. A carne precisava ser consumida imediatamente, já que não tinha uma geladeira para guardar.
Então, a pimenta, no caso, essa pimenta aqui principalmente, tá, crianças? O livro nos coloca a imagem de uma pimenta malagueta, mas a pimenta mais utilizada era a pimenta do reino, a pimenta para conservação dos alimentos, tá bom? Nós temos aqui também a cúrcuma, temos o orégano, alecrim, gengibre, salsa, tomilho, enfim, todas essas ervas na época, além da questão do condimento dos alimentos, eram utilizadas no tratamento de doenças. A salsa, por exemplo, e o cravo tinham muitas características medicinais. O gengibre, então, nem se fala. Aqui nós conhecemos o gengibre como mangarataia, é um nome local dado para essa raiz, que é de extrema importância no tratamento de doenças respiratórias, por exemplo. Muitas pessoas ainda fazem o chá da mangarataia, fazem balas de mangarataia, balas de gengibre, para tratar de problemas respiratórios, inflamações na garganta, entre outros, tá bom? Então, naquela época já se tinha o conhecimento dos benefícios medicinais e dos benefícios das especiarias para a conservação dos alimentos. Agora, na página 89 do nosso livro, além de Portugal, a Espanha também tinha interesse no comércio das especiarias, mas precisava de outro caminho para evitar uma guerra com os portugueses. Nesse período, Cristóvão Colombo ofereceu uma rota alternativa aos espanhóis. Os portugueses estão procurando alcançar as Índias dando a volta na África, e por ali chegarão, de fato, aos países das especiarias. Os espanhóis, porém, não devem perder a oportunidade que lhes ofereço. A terra é redonda e, se uma esquadra navegar sobre o Oceano Atlântico, sempre em direção a oeste, acabará dando a volta ao globo e irá atingir a Ásia. Esse é o caminho mais curto e melhor que o dos portugueses em torno do interminável litoral africano. Deem-me algumas embarcações, não muitas, e eu os levarei, os espanhóis, às Índias com toda a rapidez e segurança. Crianças, esse trechinho aqui de uma das cartas de Cristóvão Colombo é muito interessante para a gente perceber o tamanho da inteligência desse navegador. Nessa época em que se acreditava, muitas pessoas acreditavam que o planeta era plano, ele já tinha a percepção de que o planeta era arredondado. Nós hoje temos a certeza de que o nosso planeta é geóide, ele tem uma forma específica, mas naquela época muitos acreditavam na Terra plana e que se navegassem sempre para o oeste, como ele estava propondo, iriam chegar ao fim do mundo. Já o Cristóvão Colombo afirmou, e tinha toda a razão, se continuasse navegando em direção ao oeste, iria contornar o planeta e chegar às Índias. O que ele não esperava era encontrar um continente ainda desconhecido pelos europeus naquela época, que foi justamente o continente americano, tá bom? Crianças, esse é um fato curioso que na próxima aula nós iremos conversar um pouco mais, tá? Mas é bem interessante você analisar e perceber a inteligência do Cristóvão Colombo em relação à forma do nosso planeta naquela época. O plano dele foi muito correto, já que contornar o litoral da África era muito perigoso. O litoral da África é muito longo, as viagens são marcadas por espaços difíceis de cruzar. Tinha, por exemplo, uma área conhecida como Cabo das Tormentas, já que lá muitos navegadores acabaram perdendo a vida na tentativa de chegar até as Índias. E como ele afirma, de fato, os portugueses continuavam seguindo por esse caminho, que era o caminho que eles já haviam chegado às Índias anteriormente, mas era um caminho perigoso e que, no final das contas, se colocassem um plano dele em prática, iriam ter uma rota mais segura e que evitavam um confronto direto com Portugal. Nessa época, Portugal e Espanha disputavam o controle dos mares, eram as duas nações com maior capacidade nessa época. Tanto é que mais à frente fizeram uma divisão do Tratado de Tordesilhas, dividiram o mundo em duas partes, entre Portugal e Espanha, só esqueceram de avisar os outros países, tá bom? Que não concordavam, obviamente, com essa divisão. Mas para evitar uma guerra, para evitar um confronto desnecessário com Portugal, Cristóvão Colombo propôs essa estratégia.
Ainda na página 89, Colombo defendeu seus pontos de vista, acreditou neles e acabou recebendo o apoio de que precisava do Reino da Espanha. Como podemos perceber, o mundo sofreu algumas transformações após a expansão marítima. A partir daí, destacam-se algumas consequências. Vejamos: ampliação do comércio, que se tornou mundial, mudança do eixo econômico para as rotas do Atlântico, colonização da América, transferência de metais preciosos para a Europa e muitos lucros para a burguesia europeia. Olha só, crianças, desses exemplos aqui é muito importante destacar dois exemplos. Primeiro, a ampliação do comércio que se tornou mundial. Mundial por quê? Eu não estava simplesmente negociando com um país ao meu lado, eu estava negociando com um país de outro continente, muito distante, trazendo produtos que eu não tinha à disposição no meu território. Então, esse comércio, esse contato, foi aumentando a riqueza cultural e a riqueza econômica também da Europa durante esse período. E o segundo foi a colonização na América. Como eu falei para vocês, o Cristóvão Colombo chegou até a América, acreditou ter chegado às Índias, morreu acreditando ter chegado às Índias, mas na realidade acabou descobrindo um continente ainda desconhecido naquela época, que foi a América. Depois, Américo Vespúcio chegou a esse continente, certificou-se que era um continente ainda desconhecido pelos europeus na época e acabou levando o crédito, mas quem chegou primeiro foi Cristóvão Colombo, tá bom? Nas curiosidades, algumas inovações também contribuíram para o desenvolvimento do comércio e possibilitaram a realização de longas viagens marítimas. Temos entre essas invenções a pólvora, usada pelos navegantes para se defender dos piratas, o papel e a imprensa, que permitiram a divulgação dos conhecimentos de geografia e da ciência e arte de navegar, e as caravelas, que tornaram as viagens mais rápidas. Crianças, a pólvora, obviamente, uma invenção extremamente importante, já que precisavam se enfrentar bandidos naquela época, precisava se defender de animais que podiam eventualmente causar danos às embarcações. Segunda invenção muito importante, as caravelas, que eram embarcações muito mais seguras e muito mais rápidas. As naus eram grandes, conseguiam transportar grandes quantidades de mercadorias, mas não conseguiam atravessar todos os espaços, ok? E, finalmente, o papel e a imprensa, para divulgar os feitos e conseguir cada vez mais incentivadores, cada vez mais patrocinadores para essas longas viagens que acabavam trazendo riquezas para a Europa, tá bom? Crianças, essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? É apenas uma introdução para o nosso assunto, que ainda vai seguir em frente. Vamos verificar de uma por uma as rotas portuguesas, as rotas espanholas, para que a gente possa entender melhor esse assunto. Hoje foi uma introdução, na próxima aula seguiremos ainda nesse tema das grandes navegações. Como exercícios, temos as páginas 90, 91, 92, 93 e 94. Façam os exercícios e acompanhem a correção online, tá bom? Participem da correção, a participação de vocês é muito importante para que não restem dúvidas sobre o nosso assunto, tá bom? No mais, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.